Saudações, ouvintes! Vocês estão em sintonia com o podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Reflexões, leituras e entrevistas sobre aspectos emergentes da literatura, suas relações com os povos indígenas e seus potenciais de transformação. Eu sou o Bruno Franks, proponente deste projeto e seu guia por entre os rios, florestas e lavrados das narrativas encantadas. Em plena era das catástrofes, emergem das margens, periferias e frestas do decadente império antropocênico os potentes ecos ancestrais. São as literaturas indígenas que, com a competência estilística e sabedoria ancestral, ocupam os territórios literários com suas narrativas insurgentes. Partimos das literaturas de emergência como eixo dos nossos encontros com autores e autoras das literaturas indígenas, destacando em cada episódio um dos pressupostos fundamentais da LDE. No episódio de hoje, estaremos com a Vanessa Brandão, e nossa conversa irá girar em torno das perspectivas críticas. Vanessa Brandão é jornalista amazônica, doutora em estudos literários pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em letras pela Universidade Federal de Roraima, pesquisando sobre arte e literatura indígena. Formada em jornalismo, fez ainda 2 especializações, artes visuais, cultura e criação, assessoria de comunicação e novas tecnologias da informação. Nasceu no Amazonas, mas com 40 dias de vida retornou para Roraima, onde mora toda a sua linhagem materna, com raízes ancestrais no povo Wapixana. Escreve desde a adolescência, já tendo participado de concursos literários e antologias diversas, com crônicas, contos e poesia. Lançou em 2022 seu primeiro livro, Entre Pinheiros e Caimbés. Seu segundo livro, Amazad, está no prelo. É seu primeiro livro de poesia e prosa poética. Enquanto jornalista, já foi repórter, colunista, apresentadora, editora e assessora de comunicação em órgãos públicos e empresas privadas. Então é isso. Salve, salve, Vanessa! Estamos honrados com sua participação aqui no Ecos Ancestrais. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Bruno Franks, caro colega, muito obrigada pelo convite. É um projeto lindo esse seu e uma honra estar participando com você. Obrigado, Vanessa. Muito bom ter você aqui. Vamos começar já com uma pergunta que é um pouco ampla, mas necessária e bem básica, na verdade, né? O que são as literaturas indígenas para você e quais as suas potências? Olha, você falou muito bem, você falou no plural, né? As literaturas indígenas. Porque existem várias nuances da literatura indígena no nosso país. E não poderia ser diferente, né? Já que moramos num país onde ainda existem hoje, e que bom, 305 povos indígenas, né, que sobreviveram à colonização e ao epistemicídio que foi implementado e ainda é, né, de alguma forma. E nós temos aí 174 línguas, né, ainda sendo faladas. Então, as literaturas indígenas, elas compreendem a escrita desses povos na atualidade, né? Agora de forma contemporânea, os autores que realmente tomaram o lugar de fala, de posicionamento. Mas as literaturas indígenas, ela também teve sua fase clássica, né? E se é que a gente pode usar essa expressão clássica para se referir a algo que veio antes, que veio primeiro, e que é ancestral, né? Então, a literatura indígena, ela começa na oralidade. Já existia, defendo na minha tese exatamente isso, que já existia uma literatura acontecendo no Brasil antes da invasão portuguesa, antes da invasão europeia ao nosso país. E essa literatura se fazia através da voz, do corpo, do canto, das indumentárias, das pinturas corporais, e tudo isso comunicava, né? Nós fazíamos literatura como um livro vivo. O livro escrito é algo que vem bem depois, mas os indígenas já nascem num contexto de muitos deles serem livros vivos, que comunica, né, que conta narrativas, que conta histórias, e essas histórias vão passando de geração em geração. Então, a meu ver, isso e ao ver também de outros indígenas, pesquisadores, que hoje
podem tecer essa crítica, né? Isso é, sim, literatura, é um sistema literário em funcionamento. E, como já falei, a parte escrita, quando os autores aí, a partir dos anos 1970, com nossa querida Eliane Potiguara, primeira mulher indígena que começa a escrever. Através da poesia, ela começa a expressar o que é ser indígena na contemporaneidade, né? Seu poema marca esse início da literatura indígena contemporânea, que usa a ferramenta escrita e livro, papel impresso, como uma arma de resistência, né? Você pega a arma do colonizador para tomar a voz e falar para as futuras gerações e para a atual geração. Então, literatura indígena é todo esse contexto, né, que passa pela voz, pelo corpo e deságua também nos livros. Legal, e é uma ferramenta até certo ponto pontual também, né? Porque começa na oralidade, ela tem toda essa performance, tudo isso que você descreveu, aí ela vem para as letras impressas e depois, de certa forma, retorna para a oralidade, como agora que a gente está conversando aqui, e todos os outros momentos desencadeados a partir do livro impresso, talvez? Exatamente. Os livros, eles são ferramentas importantes para que essa literatura seja difundida hoje nas próprias comunidades indígenas, que veem o que elas já sabem, muitas vezes, né, que escutam dos seus avós, mas veem ali no livro impresso. E como, infelizmente, muitas comunidades vivem essa dupla, esses dois mundos, né, o mundo colonial e o mundo ancestral, essa ferramenta livro, ela serve também para ser utilizada dentro da sala de aula, para que os próprios indígenas vejam a sua arte literária, né, com esse fundamento oral ali impresso, e é algo que os professores podem trabalhar com mais facilidade dentro da sala de aula, né? Sem falar nos cantos indígenas, que é um nicho da literatura indígena pelo qual eu tenho muito carinho, no qual a minha tese se debruça, que hoje eles podem ser também lidos, né, de forma bilíngue, em livros, e é uma forma de ter ali para a posteridade esses livros, né, ad eterno, porque eu acho que os livros também nunca morrem. Não, com certeza, né? Esse caráter de registro para permanecer por mais tempo, né? Do patrimônio imaterial. Você mencionou cantos indígenas, a gente tinha conversado antes, você falou que tinha algum para cantar para gente? Isso, eu quero trazer esses cantos que são muito especiais. Quero dizer para as pessoas que esse canto eles estão na base da literatura brasileira, porque eles vieram há muitos e muitos anos atrás. E eles têm várias funções, né? Existem vários tipos de canto. Em Roraima, no norte do Brasil, nós já temos catalogados cantos que servem para a pagelança, que são os tupui, temos cantos que servem para a educação das crianças, que são os chamados chimidi. Nós temos cantos de celebração e alegria, de boas-vindas, que são os parixara. Então, existem diversos tipos de cantos. E eles falam muito sobre o bem viver, eles falam muito sobre a natural aptidão e ligação dos povos indígenas com a natureza, que vem bem antes desse discurso, né, ecológico de preservação ambiental. Isso é algo inato para nós indígenas, e isso está expresso nesses cantos que tem aí, que são imemoriais, né? Então, eu vou cantar para vocês um canto, e depois vou falar o significado dele, né? Quão especial é esse canto. Eu vou pegar aqui o meu chocalho, tá? Feito de semente de aguaí. Vou cantar junto. Minha voz não é tão boa, tá, Frank? Então a gente foca na força e na potência do canto. Xiu, xiu, tamon, Guariguamoré, xiu, xiu, tamon, Guariguamoré, xiu, xiu, tamon, Mariguamoré. Wanabom, Wanabom, Ariguamoré, Wanabom, Wanabom, Ariguamoré, xiu, xiu, tamon, Guariguamoré. Esse canto, Bruno Que Franz, lindo! Gratidão. esse canto indígena, ele fala, xiu-xiu
pode ser traduzido para uma espécie de passarinho, certo? É um passarinho muito comum, que não se encontra facilmente uma tradução para o português, mas ele representa um passarinho que está sempre ao redor das casas indígenas, né? Que está sempre ao redor das casas. E fala de como a menina cuida desse passarinho, do amor, né, da menina pelo passarinho e do passarinho por ela. E canta, né? Ele se repete várias vezes, como se fosse um mantra, né? Até que se cria uma grande egrégora, né? De algo que comunica com a nossa alma, sabe? E fala desse amor. E esse amor, Bruno, a gente faz uma ligação com a atualidade, né? Esse amor só é possível, o amor dessa menina por esse passarinho, só é possível de se perpetuar se a relação corpo-território estiver protegida, né? Daí a ligação de todos os cantos, né, dos povos indígenas marcarem essa proximidade, essa irmandade, né, do humano gente e do humano passarinho, sabe? E porque sem essa realidade, né, sem essa irmandade de natureza e gente humana, esses cantos eles vão cair no esquecimento, né? Porque ele é uma celebração dessa relação muito próxima. E eu acho que a beleza dele está justamente nisso. Com certeza, né? E tão importante para se contrapor ao mundo de hoje onde os relacionamentos estão em ruínas, né? Seja os relacionamentos entre os próprios seres humanos e o que dirá então com relação aos outros seres e habitantes desse planeta, né? Exatamente, Bruno. Essa quebra da relação de nós, pessoas, humanos, com a natureza, que ela é imposta muitas vezes, né, pelo capitalismo, ela é imposta pela colonização, ela é muito grave, porque ela adoece as pessoas, né? A gente vê hoje uma sociedade muito adoecida e de muitas pessoas tentando refazer essa conexão. Quando o Ailton Krenak fala que o futuro é ancestral, justamente se referindo a essa espécie de receita, esse modo de vida ancestral, né, que prega uma retomada dessa conexão. Porque nós somos também a natureza, nós somos a natureza em várias formas, né? E essa coisa de dizer que o ser humano ele está por cima das outras criaturas, das outras espécies, e ele pode acessar isso como se fosse um recurso natural, é uma ideia muito ligada à destruição, muito ligada à destruição do seu bem-estar pessoal, né, da sua rotina, como destruição da Terra como um todo. Então, esse pensamento, essa desconexão pregada pelo capitalismo, ela é muito grave para a sociedade. Mas a gente já fica feliz que parece que muita gente tem escutado os cantos ancestrais e o que eles querem dizer e tem entendido da importância dessa reconexão, né? Eu acho que as literaturas indígenas, assim como outras literaturas periféricas e marginais, elas têm uma potência, né? Mesmo quando não toca diretamente numa crítica direta ao sistema capitalista ocidental, ela está se contrapondo a ele, mostrando outros caminhos e outras possibilidades. Eu queria ler um textinho aqui sobre essas perspectivas críticas que pauta o programa de hoje, se me permite. Claro. As literaturas de emergência nascem das margens, da urgência, do inconformismo, das lutas de resistência, da insubordinação, resiliência e paixão. Multiplicam olhares, tensionam verdades, reencantam o pensamento e aquecem o coração. São vozes que insurgem, promovem emancipação, cultivam reflexão, arte, sensibilidade, raciocínio livre. Leituras que despertam, escritas que provocam, palavras que chamam ao engajamento, ao pensamento crítico, à potência plena do existir. Mas as narrativas também carregam forças dialéticas, podem legitimar dogmas ou rompê-los. A história está repleta de livros queimados, interditados, perseguidos, autores exilados, editores ameaçados, leitores punidos. Talvez porque se sabe que certas ideias acendem chamas nas almas. Podem furar bolhas, romper cercas, ampliar horizontes. E entre as narrativas emergentes,
temos as literaturas indígenas, com suas potências latentes, não apenas como resistência, mas como resiliência e conexão. Retomadas identidades, cosmologias e contemplação. Revelam outros modos de pensar, de agir, de narrar o mundo, de existir. Palavras que brotam da terra, do tempo espiralado, das memórias ancestrais, da escuta profunda, onde a linguagem é território, é ritual, é comunidade, é imersão no sagrado, no mundo encantado. São literaturas que se afirmam, se recriam, se multiplicam. As literaturas de emergência são rachaduras, vozes que irrompem do silêncio, frestas de reflorestamento, palavras vivas que nos movem, que provocam e nutrem nossa luta contra-colonial. Línguas espírito que curam, semeiam e inspiram as narrativas do presente e cultivam o futuro ancestral. Lindo, Bruno. Muito bem. É seu esse texto? É, né, escrevi para Belíssimo. esse episódio. Perfeito. Ele conseguiu reunir em palavras algo que muitas vezes é apenas sentido. E sentido não só pelos indígenas, né, mas também por pessoas que têm essa ancestralidade em si, e muitos de nós temos, ainda bem. E essa ancestralidade, ela provoca um chamado. Basta que qualquer pessoa queira adentrar nesse mundo, queira se entregar a esse mundo, certo? Então são leituras que elas podem provocar um rompimento, né, com esse mundo colonizado, com esse mundo do povo da mercadoria, né, onde a felicidade está muito ligada à mercadoria, que é uma crítica de Davi Copenaua, né? E, esse sentimento, né, que pode tomar conta de você depois da leitura de um livro onde fala um xamã, onde fala uma grande liderança indígena, onde fala uma poeta ou um poeta indígena. Esses livros furaram essa bolha, ainda bem, né, estão se popularizando cada vez mais, estão se tornando referências em vestibulares. Em Roraima, nós podemos ver um movimento muito bonito dos cantos indígenas, estão passando a serem cantados na abertura de eventos, né, como uma cerimônia ali de abertura de portais, sabe? Isso tudo mexe com as pessoas, isso tem tocado cada vez mais pessoas. Eu vejo muita gente buscando, né, retomando a história de suas famílias para saber da sua identidade. E isso não se trata de um modismo, isso se trata, a meu ver, Bruno, de um chamado, sabe? Um chamado que ele ultrapassa o que a razão pode explicar. Ele acontece numa seara metafísica e que é muito evidente, sabe? É muito evidente. Basta que a pessoa realmente queira se entregar e queira buscar, né? Trabalhar com esses textos em sala de aula ou para o seu próprio deleite. Eu sinto isso também nesse momento. Eu acho que a gente está num momento chave, crucial, perigoso, difícil, muitas vezes desesperançoso da humanidade, né, nesse planeta, que essa sociedade ocidental está nos levando à extinção, né, a não ser que façamos alguma coisa. E parece que apesar disso estar, né, cada vez pior, até pela ascensão da extrema-direita e pelo mundo, a gente está vivendo um momento de ascensão, de emergência dos povos indígenas e de movimentos sociais periféricos, negros, feministas, ecológicos, tradicionais, num momento ímpar na história, assim, de como essas lutas elas estão agora amadurecidas e agora começam a se multiplicar de uma maneira até então nunca vistas, né? E eu acho que é um momento perfeito para isso, apesar da perversidade toda do que está acontecendo e do risco todo que estamos vivendo. São as alternativas que foram guardadas, né, foram protegidas por esses povos ancestrais, principalmente, né, os povos indígenas. Eu acho que lideram esse movimento nesse sentido, para guardarem outra possibilidade de estar nesse mundo, né, outras relações entre nós mesmos e nós com todos os outros seres sem diferenciação. Eu acho que é isso, essa transformação que a gente precisa para poder seguir nesse planeta, né, para poder ter alguma chance. Exato, Bruno. E uma coisa que me toca bastante
sendo bastante pragmático, né? Falando desse momento de o Brasil enfrenta, né, essa questão de um projeto de lei que acaba com os licenciamentos ambientais, que fragiliza toda uma legislação, né, que historicamente foi construída e era referência para o mundo, né, da proteção do meio ambiente. O livro A Queda do Céu, de Davi Kopenawa, né, que foi lançado aí, foi escrito nos anos 90, narrado por Davi nos anos 90, e escrito muitos anos depois, né, lançado primeiro na França e só depois chegou ao Brasil. O Davi Kopenawa, ele é um xamã e também um profeta, né? Então, as metáforas que ele utiliza, primeiro que ele previu a existência dos buracos na camada de ozônio, né? Ele falou isso lá atrás e anos depois a ciência falou dos buracos da camada de ozônio, que hoje já é um problema que foi contornado de certa maneira, né? Mas que era um problema muito forte. E Davi narrava exatamente nesse livro, né, a queda do céu, né, os buracos na camada, né, os buracos no céu, né, que na metáfora dele era essa palavra que ele usava. E depois se concretizou com a existência e a descoberta dos buracos de ozônio, né. E ele continua falando sobre a atualidade, né, mas ele também continua oferecendo soluções, né. E quando ele fala na Queda do Céu, que se os xamãs que seguram esse céu morrerem, o mundo estará perdido. Isso é uma metáfora perfeita para, se a Amazônia for destruída, não haverão mais xamãs, e a gente sabe que o clima do Brasil e do mundo vai transformar a vida na Terra em algo praticamente inabitável, né? Então, daí a importância de você preservar a cultura, a língua indígena, de você preservar essas pessoas vivendo do seu modo, em suas reservas, né? Em seus territórios demarcados e protegidos. Então, Davi nos fala e nos dá uma receita, né? Por isso que a nossa luta além de uma admiração literária pelo que é escrito, né, além da questão da beleza estética da literatura indígena, da poesia indígena, tem essa questão que trata diretamente com a sobrevivência de nós humanos, nós brasileiros, vivendo num mundo habitável e minimamente onde se pode viver com qualidade, né? Então é isso, a beleza da literatura indígena, ela não traz só um deleite, ela traz soluções para esse momento. Pois é, né? E é tão evidente que aonde os povos indígenas estão, eles preservam, né? Tem um estudo, acho que da ONU, que indica que os povos indígenas, apesar de serem 5% da população mundial, ocupam cerca de 20% do território seco e preservam 80% dos biomas originais. Ou seja, é algo muito evidente, né? A importância desse modo de vida preservado por eles para a preservação do meio ambiente e da vida na Terra como em si. Então só isso já bastaria, mas além disso tem todos esses ensinamentos, toda a beleza dessa interconectividade, dessa imersão no sagrado, né, dessas palavras tão belas e potentes que, por exemplo, Davi Kopenawa fala, que você citou tão bem. Exato, Bruno. E algo que me deixa feliz, vivendo em Roraima, né, sabendo que Roraima tem ali muitos territórios demarcados, e isso, infelizmente, ainda há uma população, né, um senso comum que atribui o subdesenvolvimento, digamos assim, né, do estado de Roraima, que é a menor economia do país, ao fato das terras serem demarcadas. Quando em verdade nós temos nós estamos protegidos pela presença de povos indígenas em seus territórios, vivendo o seu modo de vida, né, e tendo boa parte ali do nosso território, né, demarcado. E é uma receita, Bruno, é uma receita que lá na frente
Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive os que são contra essas demarcações, elas vão se deparar. O mundo não aguenta esse ritmo, né, do povo da mercadoria. O mundo não aguenta uma economia que é baseada na compra, na aquisição, no crescimento. Eu falo que os povos indígenas estão aí dando o exemplo de como viver com menos produtos, como viver se alimentando melhor, né? Ter um alimento mais orgânico, ter um alimento natural, preservando ainda suas roças. Quem fala que indígena não produz é uma pessoa muito mal informada, porque desde muitos e muitos anos a roça ela faz parte dos povos, da cultura, da vida dos povos indígenas, né? Sejam eles aldeados ou não. E essa busca, essa conexão com a terra, ela é muito importante, porque ela dá exemplo, né? Hoje a gente fala muito na agrofloresta, não é, Bruno? E essa vivência de plantar, e de não abraçar a monocultura, né? As roças indígenas já faziam há muito tempo, né? Eles são os criadores desses alimentos crescendo na sua diversidade, sabe? Então, isso é mais um exemplo, mais uma maneira de ensinar a viver, sabe? E vai chegar um momento que talvez pela dor, talvez as coisas piorem muito para poderem melhorar. Mas tudo é lição, Bruno. Tudo é lição e nós humanos estamos aqui nessa terra para aprender, para evoluir. E os que se reconectam novamente com a natureza, serão os primeiros a garantir seu futuro, o futuro da sua família. Eu penso que a gente está muito nesse momento. E, infelizmente, tem muita gente alienada que talvez não entenda nada do que a gente está falando, né? Está numa outra esfera da ilusão consumista. E assim a gente vai levando a vida, fazendo a nossa parte. Eu também acho que vai piorar um pouco mais antes de ter alguma solução, antes de melhorar. Mas eu acho que as literaturas indígenas, elas também nos dão esperança, né? Porque elas mostram a vida acontecendo de outra forma. Eu tenho bastante esperança, eu acho que é muito importante também por conta do pessimismo e da aflição, da angústia que dá em olhar o mundo como ele está e para onde ele está indo. Então a gente precisa de esperança para poder levantar da cama e fazer alguma coisa. E ao ler literatura indígena, a gente tem contato tanto com as denúncias com relação ao que está acontecendo no mundo, quanto em caminhos, em palavras e mensagens de esperança, de acolhimento, que eu acho estritamente necessário, né, hoje em dia. Eu queria aproveitar e linkar aqui com uma questão da sua dissertação de mestrado, que você fala do Jader Isbell, né, e ele se considerava e se lançava como um ativista, né, por ser artista e ativista, né, e unir essas duas coisas que a gente está falando. Ele também falava que era neto de Macunaíma e impactou muito o mundo das letras e das artes, né? Queria que você comentasse um pouco a potência crítica dele. Olha, Jader Isbell foi um fenômeno, né? E ainda é. Para a gente, ele continua muito vivo, seu trabalho continua circulando, e ele deixou, eu brinco que ele deixou uma metodologia Jader Isbelliana. Jader Isbelliana. E essa metodologia, ela tem várias nuances, sabe? A primeira delas é que ser artista, né, é trabalhar com beleza, mas também trabalhar com a luta, com a crítica, com o pensamento crítico. E esse pensamento crítico, ele está muito interligado com algo que o Jader falava muito, sobre a independência do artista indígena, da pessoa indígena. De você não se entregar para nenhuma instituição, de você ter autonomia sobre seus processos, ter autonomia sobre a sua arte, sobre a sua escrita, sobre a sua pintura e seguir em frente, né? O Jader, ele era aquela pessoa que participava de vários projetos ao mesmo tempo e levava com ele uma coletividade. É outra das nuances dessa metodologia de Jader Isbell. Ser indígena é fazer algo coletivo. É algo que ele deixou em todas as obras dele, né? Tanto é que, no momento do auge da carreira dele, quando ele foi chamado pelos curadores da Bienal, da 34ª Bienal de São Paulo, que é a maior, né, o maior evento de arte
da América Latina. Ele foi chamado para fazer uma exposição solo, né, que para muitos artistas desse mercadão das artes colonial é o grande momento do artista, né? Agora é minha vez de brilhar. Mas Jaider levou uma perspectiva diferente. Ele convenceu os curadores de que a arte indígena era algo coletivo e que ele entrava nessa se ele levasse os parentes com ele. É quando ele passa a ser o próprio curador e reúne mais de 30 artistas indígenas de todo o Brasil e faz uma grande exposição na Bienal e abre espaço, né? Ele abria portas para muitos indígenas. E muitos desses artistas continuam brilhando até hoje, trabalhando, vendendo suas obras e vendendo e sobrevivendo de suas obras, né, de sua arte e levando a cultura macuxi, a cultura wapixana, a cultura de Yanomami, né, pelo Brasil e pelo mundo, assim, levando essa boa nova, levando estou usando até uma expressão colonial, né, mas levando essa ideia do bem viver, né, que é a cultura indígena, que é esse contato, esse link com a terra, esse link e esse respeito com a mãe terra, né, que é o objetivo de tudo. E como vovó Bernaldina, que era a mãe espiritual de Jaider Isbel, né, ela que abria os caminhos espirituais para ele, como vovó Bernaldina fala, né, de uma maneira muito simples, ela era uma falante da língua macuxi, não falava tão bem português, mas em uma oportunidade que ela viajou com Jaider Isbel para o Vaticano, no ano de 2018, ela foi conceder uma entrevista. E ela fez questão de falar em português, né? Uma frase muito simples, mas que resume tudo isso. A terra é nossa mãe, sem a terra nós não temos nada, né? É o que ela diz em português, e isso representa exatamente essa consciência, né? De nós sermos ali parte dessa natureza. Mas é isso, a minha dissertação foi sobre Jaider, e Jaider continua sendo estudado. Agora mesmo, Bruno, em junho eu vou participar de uma banca de uma menina do interior de São Paulo, uma pesquisadora do interior de São Paulo, a Luene, que fala sobre Jaider Isbel e tantas outras pessoas maravilhosas que têm pesquisado, né, esse movimento, essa metodologia Jaider Isbeliana, a escola de arte indígena contemporânea, esse movimento que foi fomentado por ele, né, que defende que quase todos os indígenas já nascem num contexto onde se é artista, né? Porque a dança, o canto, a fabricação ali dos adornos de penas e sementes e cascos e ossos, isso já nasce com a maioria dos indígenas, né? Então, o indígena já nasce um artista, certo? E ressaltar isso é muito bonito. Tirar isso da categoria de uma subarte e mostrar o seu valor artístico, até porque já ele defende que existia, né, esse sistema de arte já existia em paralelo com o sistema de artes mundial, compreende? A importância que ele deu, ele abriu os olhos das pessoas para isso. Então, sou muito fã, né, tenho escrito, inclusive, tem um documentário, né, o roteiro de um documentário sobre ele. Também a gente sonha em fazer um filme de ficção falando dessa jornada do Jaider. Ele é realmente uma grande referência, né? E foi a partir dele que eu também comecei meu processo de retomada étnica, né? Retomada ancestral. Vanessa, é justamente isso que eu ia perguntar agora, se esse mergulho, né, na pesquisa, na sua pesquisa de mestrado com o Jaider, se isso foi o que te acendeu para a busca da sua identidade wapixana, que depois você reconhece já no seu primeiro livro de literatura. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo e além do Jaider, né, se a literatura indígena em si, a leitura e a escrita tiveram também um papel nesse processo? Sem dúvida, Bruno. Eu já tinha me avisado, né, que eu era indígena. Eu sempre brinco com isso. E muitos roraimenses têm, né, suas feições caboclas, porque lá em Roraima chamam de caboclo. Aquele que você vê que é misturado, chamam logo de caboclo, né? O índio mesmo. E ao longo da minha infância, isso já tinha vindo à tona na sala de aula, quando eu viajava para fora de Roraima, especialmente no eixo sul-sudeste, já tinha essa coisa. Porém, a colonização ela é tão violenta que a gente meio que ali um pouco
se esconde, rechaça essa identidade, porque infelizmente o preconceito é muito forte no Brasil como um todo, de ligar a identidade indígena a estereótipos que são negativos, né? Há muito preconceito com relação à fisionomia indígena. Então eu cresci uma adolescente um pouco, né, com esse estranhamento, né? Não assumia essa identidade e mas chegou um momento que o livro do Jaider Isbell chegou nas minhas mãos, certo? E o primeiro livro dele, Terreiros de Macunaíma, Mitos e Histórias em Vivência, né? E conta várias histórias que ele viveu nas comunidades indígenas, nos lavradões de Roraima. E eu me identifiquei tanto com esse livro, porque eu percebi que a minha vida, é, eu vivi muitas daquelas histórias, eu vivi muito daquela cultura, mesmo sem saber, mesmo sem me assumir, ou sem minha família se assumir indígena, sabe? Então a gente partilhava de uma mesma cultura, porque eu tive um contexto de infância bem do lado de uma comunidade indígena, ali na região do Alto Alegre, né? Meus avós tinham uma pequena fazenda nesse local, e a gente convivia com essas pessoas, a gente convivia com essa cultura, né? A caça coletiva, a pesca coletiva, a caça, a feitura da farinha, né? Minha família fazia farinha, e raspar o buriti, né? O consumo dos frutos, o medo das entidades do lavrado, sabe? Então, quando eu li o livro do Jaider, eu falei, opa, né? Eu faço parte disso daqui. Então, aquele momento foi uma transformação, um abraço. Quando veio o mestrado, a oportunidade de fazer mestrado, não tinha outro tema, né? Eu queria mergulhar no que o Jaider estava dizendo, que já era algo que me chamava muita atenção. Então, ao longo da convivência com ele, nesses 2 anos de pesquisa, essa minha identidade e essa obrigação de assumir a identidade, não só para dizer que é indígena, mas de assumir também uma posição de ativista, de defender, né, os povos indígenas. Então, mudei minha perspectiva completamente e isso se concretizou na escrita do meu primeiro livro, né, Entre Pinheiros e Caimbés, e também no doutorado, né? Nos 4 anos de doutorado, essa identidade, essa busca se aprofundou. Eu fui lá buscar minhas raízes, saber onde a minha bisavó tinha nascido, que era na região de Surumum, qual o contexto que ela tinha nascido, quem foi meu avô. E a gente chegou aí em vários povos indígenas, não só a Pixana, né? Mas outros povos indígenas também, da parte de meu pai, lá na região de Parintins, no Amazonas. Então, assim, não tinha como fugir disso, sabe? A ancestralidade, ela foi me chamar ali, através daquele livro de Jaider, e desde então tem sido um encontro muito feliz. Que bonito isso, né? Porque é uma reversão, uma virada de chave que vem acontecendo contemporaneamente, apesar de tudo, como a gente estava falando. E, e tem diversas pessoas que estão fazendo esse caminho também, né? Em busca da sua ancestralidade, da sua identidade indígena. O que é muito bonito de ver, né? Essa retomada, que até então, como você falou, era algo que ficava por ter um preconceito tão grande que as pessoas acabavam até escondendo, né, as origens. E hoje Exatamente. isso está se invertendo. Isso é muito bonito. Você acha que as literaturas indígenas, no geral, elas estimulam as pessoas a, de repente, pensar: "Oh, será que eu tenho minha avó? E será que estimulam a essa busca também?" Ah, sem dúvida, porque a beleza do que a gente encontra, né, nos livros de literatura indígena, eh, ele encanta, sabe? Especialmente quem tem dentro de si, quem tem no sangue, quem tem na pele, quem tem na sua tez essa característica, ela te coloca numa posição de ter orgulho daquela cultura que é tão bonita. Ela te mostra que os estereótipos, né, do indígena que não tem conhecimento, que é um povo atrasado, ou que é preguiçoso, isso tudo vai abaixo. Quando você começa a mergulhar nas literaturas indígenas, isso tudo vai abaixo. Você vê que existe que os povos indígenas têm um outro tipo de desenvolvimento e um outro tipo de biotecnologia, né? A gente chama de biotecnologia, de sobrevivência nos lavrados, de produção sabe, na floresta amazônica, de sobrevivência e produção agrícola no meio de uma floresta. Então, são novos saberes.
compreende? E onde o tempo, né, você falou inclusive lá naquele seu texto do tempo espiralar, cara, isso é muito presente, né? As horas nas comunidades indígenas, elas não são tão corridas como é pra gente, porque os indígenas estão muito ligados também aos ciclos da natureza. Então, a hora para o descanso, ela faz parte do dia a dia. Não é que o indígena é preguiçoso, isso é uma grande falácia, né? Os indígenas sempre produziram para se alimentar e não há preguiça, né? Há um outro entendimento das horas e do que é essencial para a humanidade, para o bem-estar humano, certo? Que contrapõe, que nos mostra que o tempo cronológico que a gente precisa seguir no mundo colonial, ele pode ser devastador, né? Nós temos tantas demandas que a gente não consegue muitas vezes parar para viver. Aí o corpo adoece e as pessoas estão dizendo: "Oh, céus, o que está acontecendo comigo?" É o cansaço, né? A sociedade do cansaço que a gente vive, né? Por conta da colonização do tempo. Então, as literaturas indígenas, elas te mostram que existe uma outra maneira de viver, com um tempo muito mais desacelerado, certo? E isso é libertador, né? Você quer fazer parte daquilo, você quer defender aquele modo de vida, compreende? E é algo, Bruno, que a gente não vai alcançar aqui nesse tempo da gente fazendo um podcast, né? Porque é algo muito profundo, né? E eu defendo um conceito na minha tese que se chama a leitura em dois mundos. A leitura em dois mundos, ela é a habilidade de você ler um livro, né, de literatura indígena, compreendendo o que diz aquelas palavras, conforme o mundo colonial, o mundo não indígena, mas você também compreender que ali existe um outro mundo, que é o mundo indígena. E dentro desse mundo indígena, nós temos muitos outros mundos. Compreende? Então, é um mergulho que ele ultrapassa o que está escrito naquele livro. E quanto mais você lê, mais você quer, né, tomar conhecimento desse outro tempo, sabe? Então, é algo que eu recomendo não só para pessoas que têm ancestralidade indígena, mas especialmente para quem não é indígena, que vive nas grandes cidades, que vive numa correria tremenda, valorizando sempre a mercadoria como ponto de felicidade. É educação para a vida, sabe? Para uma nova vida, especialmente. Nossa, perfeito, Vanessa. Acho que já chegou o nosso horário aqui. Vamos encerrar com essas suas palavras que vão ficar reverberando para os ouvintes. Vou sugerir que leiam na descrição do podcast. A gente vai colocar uns links ali para o trabalho da Vanessa, para os trabalhos dela. Ela faz muita coisa. Eu sugiro veementemente que vocês a leiam, porque é muito bom escutá-la e lê-la, esse estímulo para a gente olhar o mundo de outra forma. Gratidão, Vanessa, foi muito bom. Perfeito, querida, eu te agradeço pelo convite. Vida longa para esse projeto tão bonito e que essas palavras cheguem nos ouvidos certos, no momento certo. E toquem, né, essas almas. Tá bom? Valeu. Almas irmãs, né? Desse mundo que a gente está vivendo aqui. Sim, Vamos lá, querido. somos aliados da causa. É isso mesmo, é isso mesmo. Te agradeço, querido. Obrigado, valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Siga o podcast na sua plataforma preferida, compartilhe com quem você acha que gostaria ou deveria ouvir essas vozes e continue caminhando conosco por entre as trilhas das palavras encantadas. Para quem deseja se aprofundar nos temas abordados aqui, sugiro dar uma olhadinha na descrição do episódio e nas mídias do podcast, onde será possível encontrar links para os livros e as produções mencionadas, além de outras referências sobre as literaturas indígenas e as literaturas de emergência. Este projeto foi realizado através da Fundação Municipal de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, com apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Agradecemos a Genô Vasconcelos, coordenador do projeto A Música das Cachoeiras, que nos autorizou a utilizar alguns trechos em nosso podcast. O projeto foi desenvolvido pelo grupo Cauxi Produtora Cultural e disponibilizou gratuitamente cerca de 4 horas de gravações com as etnias Baniwa, Wapixana, Macuxi e Tauepano.
Neste episódio, fomos acompanhados por uma gravação de um Parishara Wapishana, que você pode ouvir um pouquinho mais agora no final. Valeu, gratidão e até a próxima. Parichar, 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 não punai pa. Parichar, 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 não guanyana. Parichar, 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 não guanyana. Ate baradon, ate baradon, ate baradon, ate baradon, parichar, não guanyana. Parichar, não guanyana. Parichar, não guanyana.